bem-vindos a mais um vlog. Dessa vez em Miami, primeiro vlog que a gente vai trazer vocês uma viagem, a nossa viagem de férias aqui. A gente não teve tempo ali no final do ano, ficamos trabalhando. E aí queria trazer vocês conosco, mas também, principalmente, para mostrar um pouquinho daquilo que a gente tem visto, a parte gastronômica, né, dos restaurantes, as diferenças, o que eu tenho achado desse setor aqui nos Estados Unidos. Então o primeiro feedback aqui vai ser no Starbucks. Foi o primeiro lugar que a gente parou e conseguiu tomar um café. A gente está em Miami Beach e onde está o nosso hotel não tem muita coisa na volta, é só hotel ou residência. Então esse foi o primeiro e único que a gente encontrou, mas de imediato já achamos muito caro. Primeiro por conta da diferença cambial, então isso torna tudo muito mais caro naturalmente. Mas as gorjetas aqui, os tal dos chips, eles já partem do que seria natural em 20%. Então, enquanto no Brasil a gente fala de 10, 12, 15 em alguns lugares, aqui já são 20%. Então, se você gostar, você paga 25%, 30%. E além de tudo isso, você vai ver um preço de um café $10. Mas no final você não paga esses $10, porque todos os impostos regionais e federais, eles são acrescentados depois do final da conta. A surpresa vem depois. Então, seus $10 já viram 12, 13, mais os 20% de chips. Então acaba que fica tudo muito mais caro. Mas, por enquanto, bem gostoso. Já valeu a vinda. E vocês vão nos acompanhando em como vai ser essa aventura aqui por Miami. Acabamos de escolher o primeiro. Sofia, ele fica bem no centro, aqui do lado da arte, do monumento do Miami Design District. Vamos ver qual é que é. Você viu tanto que localização é importante. A gente parou aqui só porque é o mais cheio, é o que fica em frente ao lugar onde todo mundo tira foto. Esse é outro ponto importante. Além de tudo, ele chama bastante atenção porque é rosa, então ele se destaca muito. Tava aqui olhando o Instagram do restaurante, uma coisa já me chamou a atenção. Todo mundo vai no Instagram, é normal, para você olhar os pratos que tem, ver se a foto te atrai. E duas coisas chamaram a atenção. No Instagram, muita foto de mulher, muito voltado para o público feminino. Mulher gosta de tirar foto nesses lugares diferentes, com essa temática meio rosa. E outra coisa que eu percebi, que eu achei estranho, aqui nos Estados Unidos eles não usam muito Reels. Pelo menos não no Instagram. Aí no Brasil você vai ver que nossos restaurantes, todos eles usam 90% Reels e foto para alguma coisa muito específica. Yes, can I have a beer? What kind of beer you have? E aí, Isabela, quais são as primeiras impressões? Tá bonito, gente. Eu não sou muito fã assim, de coisas diferentes, mas esse aqui, Vamos ver. o cheiro tá perfeito. Lasanha branca, eu já mexi nela. Ravioli, sal. Ravioli. Veredito final. Bom pra caramba. Conta. Continuamos achando caro. $235. Só que é aquilo que eu falei mais cedo. Desses 235, 20% é taxa de serviço. Se fosse só comida seria $180. Continua sendo caro, mas aí vai fazer uma diferença bem grande. Restaurante legal, música legal, e o que deixa a certeza que eu fico nesse caso é de que a localização faz toda a diferença. Esse restaurante é muito bom, a comida é muito boa, preço dentro do padrão para o ambiente que ele tá, que só tem loja de grife, mas a localização dele, o posicionamento dele faz toda a diferença. Então esse é um outro ponto muito importante para quem tem restaurante sempre olhar. Se ele não tivesse aqui, certamente não poderia cobrar o preço que ele está cobrando. Já veio aqui ó, no shopping, tomando um café aqui a OK Coffee. E aí outra coisa que me chamou bastante a atenção, porra, aqui nos Estados Unidos é muito forte essa questão de branding. Esses caras são especialistas nisso, então toda a parte de embalagem deles é sempre muito chamativa. Eu falei agora há pouco, então olha lá, um café todo verde, você vê a sacola deles, também chama bastante atenção. A loja é toda minimalista, não tem lugar para sentar, você pega e vaza, mas com uma pegada meio chique, meio diferente. Além de tudo isso, os melhores croissants que eu já comi. Então,
Você concorda, Isabela? Sim, tá muito bom. Passando. $7. Já estamos de volta no nosso apartamento. E aí uma experiência que eu nunca tive aqui nos Estados Unidos. E legal também de compartilhar, já que a gente tá nesse tema da área de gastronomia e tudo que eu tô vendo de novo, de estranho, de diferente daqui em relação ao Brasil. Aqui eles não têm iFood, tem Uber Eats, que eu nem sequer tentei, mas o mais conhecido é que chama DoorDash. É o que se fosse o nosso iFood. Mas a grande diferença é que como ele é complexo para usar. E aí fica um aplauso aqui pro pessoal do iFood. A gente acha que às vezes tudo que é feito nos Estados Unidos, ou porque é americano, é muito melhor do que o que a gente tem no Brasil. Mas a nossa plataforma ela é muito mais intuitiva, muito mais fácil de mexer, de escolher. Acho que nesse ponto a gente está muito à frente. O pessoal do iFood tá de parabéns com toda certeza. Não sei se dá para vocês verem aí. Mas aqui são muitas opções. Você escolhe um lanche, aí o lanche abre opção da opção. E é tanta coisa, mas tanta coisa para você pedir um simples hambúrguer, que isso torna complexo a experiência. Vamos ver agora quanto tempo vai demorar para chegar. Se a gente vai ter os mesmos problemas que a gente tem também com os entregadores no Brasil. Mas fica aqui também mais um dos meus reviews. Essa experiência aqui ela pode ser mais intuitiva, mais fácil. O pessoal do iFood está dominando isso. Então, de parabéns. Depois de algum bom tempo, o delivery chegou. Mas uma parada muito diferente, interessante também aconteceu. Primeiro, eu desci para buscar o delivery. E aí quando eu cheguei lá embaixo, perguntei, ela falou, não, o cara subiu. Então, diferente do Brasil, eles sobem e entregam na sua porta. Eu particularmente prefiro assim, sempre achei ruim. Quando no iFood lá no Brasil mudaram isso e só entregam nas portarias. Segunda situação, eles literalmente deixam na tua porta, no chão, nem sequer tocam a campainha. Então eles deixam aqui no chão, você é notificado no aplicativo e aí pega o seu pedido de fato na sua porta, por isso o nome DoorDash. Pedimos do Shake Shack, muito conhecido pelos brasileiros, hambúrguer gostoso, mas mais uma vez eu vou dar ponto pro nosso delivery aí no Brasil. Eles estão muito atrasados da parte de embalagem para delivery, de cuidado. Ele vem numa caixinha bonitinha, mas nada demais, não tem nada térmico, nenhuma preocupação para ele chegar na mesma temperatura ou manter padrão. Acho que essa aqui é a mesma caixa que eles entregariam se eu pedisse para levar lá na hora. Não chegou tão quente, na verdade chegou até frio. Então, o principal que eu percebo, no Brasil a gente tem mais cuidado com essas embalagens. Ponto pro Brasil, questão delivery mais uma vez. E já estamos num novo dia aqui em Miami. Amanheceu frio pra caramba, nublado, tô de casaco, cachecol, mas sempre com a cerveja na mão. Já a gente tá indo pro Bal Harbour, que é um shopping bem legal, nobre pra caramba aqui. Vamos almoçar por lá e aí vou trazer mais alguns insights daquilo que eu ver por lá. Mostrar pra vocês como que são os restaurantes legais daqui, os shoppings diferentes. Acho que vocês vão gostar, nos acompanhem por aí. Chegamos, fila do restaurante. O que você tá achando, Isabela? Frio. Esse é o restaurante, chama Il Carpaccio. Il Carpaccio é o nome do restaurante, fica aqui no Bal Harbour. Eu já vim aqui quando era mais novo. É um italiano conhecido, tradicional aqui em Miami. Vamos ver o que a gente vai achar dessa vez. Mas por enquanto muito legal a experiência e bastante cheio. Primeiras avaliações, foi até a Miriam que fez o comentário.
Restaurante, quando tem conceito, não precisa de muita coisa. Esse é um restaurante super nobre, mas olhem o cardápio. Um negócio de plástico feio, velho. Se vocês olharem no estacionamento, como eu falei, é um restaurante de altíssimo padrão. Então você chegar num restaurante desse nível, de um tipo de cardápio como esse, eu confesso que eu não acho legal. Mas comida vale mais, né? Eu pedi um drink. Todos nós, na verdade. Mas um negócio muito legal, que foi o que mais chamou a nossa atenção, foi o canudo. Não sei se dá pra ver. Canudo é super fininho, é super delicado. Mesmo o drink não sendo nada fora da casinha, o canudo ele torna a experiência diferente. Ele é fininho, ele é mais duro, não é mole. Então ele passa uma sensação de delicado que aqueles canudos grossos que a gente usa no Brasil não passam. Então esse é um feedback legal, ver se a gente consegue encontrar por lá também algo assim, ó. E aí eles botam 2. Primeiro feedback, chegar nos pratos, bom pra caramba. Eu pedi o linguine ao vongole. Não rodelli. E os pratos são muito bem servidos e muito saborosos. Eles não têm talvez tanta aparência e apresentação como a gente está acostumado no Brasil, mas em termos de sabor, top 1. Muito bom, de verdade. Não é à toa que os caras estão aqui, ó, sei lá, eu vim aqui há 10 anos atrás, já era cheio. Hoje, 10 anos depois, 2026, continuam cheios como eram há 10 anos atrás. Acho que maravilhoso é pouco. É o melhor restaurante que eu fui nos últimos anos. Pelo menos que eu tenho uma lembrança afetiva assim. Não lembro. Olha que eu ando por cada restaurante e a gente viaja bastante. Isabela. O melhor até agora da viagem, com certeza. E esse copo aí, o que é? Gente, tirando o drink, que veio um pouco forte, tava tudo maravilhoso. Aí eu tô tendo que improvisar aqui, coloquei filma A aqui. chefe, eu vi, é meio parecido da chefe. Filma aqui. Coloquei um gelo aqui porque eu não posso deixar o meu Fitzgerald. Eu sou viciada. Experiência. E você? Bom, um prato bem servido, né? Rico em umami, como a cozinha italiana é, com camarões grandes, extras grandes, muito saboroso. Olha só, sobremesas, nada de coisa inventada. Resumindo, todo mundo gostou pra caramba do restaurante, muito bom. O ponto principal aqui é que ele é muito bem servido. Então, além de ser um prato gostoso, top, muito nobre, e que faz a gente ter a expectativa de que você vai comer às vezes bem, mas vai comer pouco, aqui ele atende nos dois. Ele é bom e é muito bem servido. Então você sai, mesmo pagando caro, super satisfeito, sem reclamar em absolutamente nada. Bem recomendado, viu? Carpaccio ou Harbor, Miami. Veredito, caro pra caramba, mas entre aspas. Por que entre aspas? Total deu $380. Mas esse 380, 150, isso sem falar em taxas e serviço, que a gente tem 30% a mais. Então a gente tá falando de fácil aí, $200 dessa conta foi só bebida. Enquanto que os pratos foram média de 25 a $30, os drinks também foram isso. O meu foi 22, o Aperol da Isabela 25 e a caipirinha do meu pai 20. Então, quase o preço de um prato. Aí isso é foda. Pagar preço de prato num drink. Era melhor ter tomado um vinho. Mas os pratos muito bons e muito bem servidos. Vale cada centavo. Primeiras impressões aqui positivas. O ambiente é bonito pra caramba. Não sei se dá pra vocês verem
por aqui. Mas o preço também é bem caro. Vamos ver. Caçadona. É legal que fica na beira do mar aqui. E vamos ver o que a gente acha. Não é um lugar que você vem pela comida. É um lugar que você vem pelo ambiente, pelo contexto. Diferente do que a gente foi hoje no almoço. O ambiente era legal, comida espetacular. Talvez não com tanto glamour no espaço, mas a comida ganhava dessa daqui com certeza. Ainda era mais barato. Muito maneiro. Voltaria apenas para tomar um drink. Comida não é o ponto forte. Viemos parar num outro restaurante porque meu pai não tinha conseguido chegar a tempo para comer conosco. Casa Nels, dessa vez maneiro pra caramba também o lugar. E pelo que a gente tá vendo do público, parece ser mais legal também, mais refinado na parte da gastronomia. E aí uma coisa já me chamou a atenção, o cardápio dele tem de tudo um pouco. Apesar de ser um restaurante na beira do Miami River, teoricamente ser inspirado numa coisa mais mediterrânea, ele tem de tudo, tem carne, tem peixe, tem sushi. Então é um belo de um exemplo de que é um restaurante contemporâneo, ele agrada a todos os gostos. E o cardápio dessa vez me impressionou. Muito bem feito, tudo aqui muito legal. Finito por hoje. Casa Nels aprovadíssimo. Caro de verdade. Esse aqui assusta. Mas valeu cada centavo da experiência. De novo, não sei se vocês viram, a música faz toda a diferença. A playlist deles era muito diferente, uma música meio lounge, meio balada, mas que ao mesmo tempo, apesar de ser alta, ela não incomodava. Ela que trazia essa atmosfera pro restaurante. E outra coisa legal, interessante, que me deixou abismado com os restaurantes aqui em Miami, tem outro restaurante que a gente tinha colocado na nossa lista para visitar, chamado Mila, em Miami Beach. E aí, coincidentemente, chegou uma notícia no meu celular aqui, dizendo que ele é o restaurante número 1 em faturamento dos Estados Unidos, de casa única, ou seja, um único restaurante que fatura 51 milhões de dólares por ano. Um único restaurante, vocês conseguem imaginar isso? Pra gente no Brasil isso é fora da casinha. Não tá normal. O nosso escritório aqui, ó. Ah, tá fazendo? Não? Tô. Eu tô no computador aqui resolvendo folha de pagamento enquanto viajo. As mulheres pagando compra, fazendo compra na verdade. E meu pai tá resolvendo mais coisa aqui do outro lado. Férias não existe. Ou existe de forma diferente, né? Depende do ponto de vista. Finalmente terminamos. Agora é hora de salvar as mulheres das compras. Estamos saindo do escritório agora ali, vamos ali pagar a conta das mulheres. Pagar mais conta, na verdade. Saímos do escritório para pagar a conta. Estamos chegando aqui no Walmart. Elas ficaram comprando, acho que maquiagem, essas coisinhas mais simples. Hoje até que tá sol, mas não tá tão frio como teve os outros dias. Mas quando eu digo que dono de negócio, dono de restaurante não tem férias, é porque na verdade você nunca consegue desligar totalmente. Se você é um colaborador público, um funcionário, você entra de férias, você pode desligar o celular da empresa e simplesmente seguir a sua vida como se nada tivesse acontecendo. No nosso caso não. Todo momento chega uma mensagem, uma ligação, uma decisão para tomar, um aval para alguma mudança, para alguma situação. Então a gente nunca está com a cabeça 100% livre. A gente está sempre de alguma forma trabalhando e resolvendo algum pepino. Mas a vantagem é essa, ó, a gente tem liberdade de tempo, de espaço para fazer outras coisas. Então tem seu lado bom e o seu lado ruim, como tudo na vida. E essa é exatamente a situação que eu falei que a gente passa como empresário, de não ter, não conseguir desligar. Tô tendo que vir aqui no carro, terminando de fazer as compras, parar tudo que tem que fazer porque deu problema nas folhas de pagamento do pessoal. E aí o computador tá no carro, eu tenho que abrir o computador, ver o que é no aplicativo do banco, no site do banco, para ver se eu consigo liberar essas folhas ainda hoje, para não pagar os salários atrasados. Então, a gente não tem hora, e ainda se você levar em consideração que tem 2 horas de fuso, então acaba que tudo fica urgente.
Mas essa é a vida que eu escolhi. E ela tem seu lado positivo também. Se não tivesse, eu não faria isso, como é óbvio. Finalmente o sol apareceu de volta por aqui e trouxe um pouquinho de ventos quentes. Vamos aproveitar aqui o nosso último dia em Miami. E a gente deve sair para almoçar em algum lugar legal. Não sei se a gente vai almoçar num lugar maneiro ou se a gente vai jantar. Eu sei que na janta eu quero ver se eu encontro um amigo meu, Matheus, que mora aqui e que ele era de Portugal. A gente se encontrou lá, moramos juntos em Portugal. E aí hoje vou revê-lo aqui em Miami, já que ele tá morando por aqui agora. Vamos ver o que Miami tem para nos apresentar num dia de sol. Pena que é nosso último dia. Estamos chegando num restaurante, não dá nem pra chamar de restaurante, é um beach club chamado Joia. Eu olhei na internet, hoje o dia fez sol, a gente tava louco pra ir pra praia, mas não tava com roupa de praia. Então ele é um híbrido, vai? Um restaurante que a gente pode comer e ter a sensação de estar na praia. E ainda pegar umas ideias pra confraria. A expectativa por enquanto tá alta, porque o lugar aqui parece maneiro. É numa dessas ilhotas aqui de Miami. Já estamos no Aperol. Aí depois a gente vai falar assim, ó. O cardápio é caro, mas isso aqui, ó, isso também é caro, essa vista. Então por isso que eu falo, eu tive falando com meu pai durante a viagem toda, o quanto é importante a questão da localização para um restaurante. Cada vez mais eu tenho certeza disso. Escolher muito bem o seu ponto, dependendo do seu nicho, é claro. Mas pro nosso nicho, isso aqui vale muito mais às vezes do que a própria comida. E eu pago o que for, que tá valendo. O polvo tá bonito, vamos ver se tá gostoso. A gente já pediu um carpaccio e um aperol, os dois estão muito bons. E a música, a mesma coisa, ó. A música ajuda a criar a atmosfera mais animada. Isabela? E aí, o que você tá achando de Miami? E dos restaurantes aqui de Miami? Animal, amor. Tô brincando. Eu acho que a experiência tá sendo mais prazerosa. Ela fala segunda porque a primeira a gente pegou muita chuva e aí frustrou um pouco as expectativas. Mas restaurantes muito legais, muitos insights maneiros, como vocês devem ter visto, muita coisa diferente. Aqui a gente não vê quase nada de dinheiro, a música faz toda a diferença, os pratos são muito caros, o atendimento é muito diferente, é caro a parte de serviço nos restaurantes. Mas com certeza a gente sai com muitos insights legais para levar lá para a confraria. Então se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve, curte, comenta, compartilha com seus amigos e a gente vai se ver agora lá no Panamá. Vamos fazer um vídeo tipo esse, mostrando os restaurantes e como que é a gastronomia, a culinária lá no Panamá, que a gente vê diferente. A gente se despede com essa vista aqui, ó. This is Miami. Valeu! Mas eu quero, na verdade, Isabela, @Isabela Rosa M. Valeu, gente!